Será que os ETFs vão bater R$ 1 trilhão até 2030? Bom, já comenta aí se você acha que aqui no Brasil eles vão chegar a esse valor. Vamos falar aqui um pouquinho sobre esse mercado que está crescendo muito aqui no Brasil. Eu vou falar um pouquinho também da viagem que eu fiz recentemente lá para São Paulo. Revi aí uma série de gestoras, participei lá do evento da DEX ETF Summit. Vamos olhar aqui um pouquinho sobre todos esses detalhezinhos aqui, umas fotos também, trouxe para vocês. Trazendo aqui esse dado, né? Não sei se chega a ser uma profecia, né? Mas o Bruno Stein, lá da Galápagos, ele tá com essa frase agora, falando toda hora, deu entrevista lá no evento, ele também levou uma camiseta que estava escrito. Então, existe aí essa possibilidade aí para R$ 1 trilhão de ETFs até 2030, tá? Para você que não sabe, os ETFs aqui no Brasil atualmente estão na faixa aqui de 90 bi, muito em breve em 100 bilhões de reais. Tá, aqui tem a evolução por ano, né? Pô, era 40 bi, agora já tá chegando em 90, 100. Cresceu bastante, mas até um tri tem que crescer 10 vezes, ali em 4 anos mais ou menos, né? Então é uma jornada longa aí, mas é totalmente possível porque a gente sabe que a indústria dos fundos convencionais, aqueles fundos, principalmente multimercado, de renda fixa, muitos daqueles que tem bastante spread para você entrar e sair porque o assessor ganha taxa, aquela indústria já tem 9 trilhões de reais, então uma pequena parcela disso migrando para ETFs, isso vai acontecer, tá? Já está acontecendo, a gente sabe que é totalmente possível. Bom, então falando brevemente aqui do evento, e daí algumas considerações sobre esse mercado para você tomar cuidado, para você ficar esperto também. Então, eu fiquei 3 dias em São Paulo, né? Mas foi basicamente 2 dias ali de coisas para fazer, né? E lembrando sempre que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos também, que a Resulta Capital e eu somos 100% independentes, né? Livres de conflito de interesse e não recebemos nada para ir nem para falar de ninguém, tá? Por isso que a gente pode falar o que a gente quiser e não tem rabo preso com ninguém, né? Isso é muito importante. Bom, o grande contexto aqui desse DEX ETF Summit, eu tô aqui com o crachazinho aqui do evento, não sei se dá para ver ali, mas a grande ideia era reunir uma galera do mercado, principalmente do mercado de ETFs do Brasil, e claro, a DEX querendo formar aí uma posição diferente no mercado brasileiro, é uma nova empresa, os caras estão se lançando, eles queriam aparecer, obviamente, mas para trazer ainda mais sofisticação aqui pro mercado brasileiro, tá? O que acontece? Eles trouxeram lá uma série de gringos, uma galera lá dos Estados Unidos, que tem uma certa sociedade, né, uma participação da empresa, são parceiros e ajudam muito a ter esse ecossistema diferenciado. Bom, basicamente aqui, na terça-feira, teve uma recepção lá na Galápagos, ó, que tá o Bruno, né? O Bruno já fez aqui o podcast com a gente, é ele que falou do 1 tri de reais aqui no mercado de ETFs do Brasil, né? O Bruno, acho que só de mercado financeiro ligado a ETFs, ele tem mais tempo do que eu tenho de vida, né? O cara realmente manja. E lá eles falaram um pouquinho sobre essa grande mudança estrutural que está acontecendo no mercado brasileiro. Esse vídeo aqui eu faço questão de fazer porque a galera que gosta mais, quer entender do mercado, consegue ver um pouco dos bastidores, tá? E também consegue entender como essa é uma indústria que vai de fato crescer. Isso também traz alguns riscos, alguns cuidados, mas como o mercado financeiro convencional, vamos dizer assim, não gosta muito de ETF, tá? É muito barato, você não consegue lucrar muito em cima dos clientes. Basicamente teve essa recepção lá, falando sobre aí mercado de ETFs aqui no Brasil, como era nos Estados Unidos versus como está sendo agora. Aqui estão, os gringos, né? Aqui tem, enfim, a galera falou um pouquinho. E lá no dia seguinte teve um ring the bell simbólico lá do Pipe 11, né? Isso nem tava no radar, os caras conseguiram até convidar em cima da hora. Eu consegui ir lá na B3, quarta de manhã, sendo que o evento era à tarde. Participamos lá do ring the bell simbólico do Pipe 11, né? A galera até tava cobrando. Pô, Anthony, não foi lançado ainda, né? Por que aconteceu? Ó, esse aqui são os gringos, né? Tava lá. Ó, esse aqui é da Verify, aquela empresa bem grande de ETFs e dados do exterior, né? Aqui um pessoal da NIOS, né? Que é parceira lá da Buena Vista. Já vou explicar melhor. E aqui teve o ring the bell simbólico, né? Tô eu aqui embaixo, ó. Enfim, né? E aí a galera tava falando, né? Poxa, Anthony, não teve ainda o Pipe 11, né? O que aconteceu? Não foi lançado na bolsa? Cara, parece que a CVM tava com algumas questões ali pendentes para uma série de produtos em geral, tá? Inclusive o Pipe 11. E isso acabou inviabilizando a data no lançamento exato, tá? Tinha uma questão regulatória generalizada que acabou, enfim, né, atrasando um pouco o cronograma original, tá? Mas tudo certo, enfim, nada aprofundado. E basicamente aqui passou o Ring the Bell, aquela coisa toda. E aí, efetivamente, de tarde teve o tal evento da DEX, né? DEX ETF Summit, que é basicamente aqui o início de uma, enfim, deixa eu dizer, uma promoção aqui da própria empresa, mas também uma certa movimentação aí no mercado brasileiro de ETFs, tá? Então,
A DEX, ela é uma empresa aqui que tem uma parceria até, uma sociedade indireta aí com alguns dos donos da Buena Vista. Então, não vou dizer que é o mesmo grupo, porque não sei como é que isso funciona lá na estrutura deles, mas as pessoas são as mesmas ali, tá? Então tem uma grande relação. E a grande ideia aqui deles é lançar um ecossistema muito interessante e muito completo para o mercado brasileiro de ETFs, tá? Assim, eu não sei como é que vai funcionar ainda, isso é um grande start, né? Tem que ver como é que vai ser. Mas eles querem fazer ali, ó, desde eventos, notícias, dados de mercado para estudo dos ETFs, estudos de mercado e também criação de índices aqui no Brasil, tá? Isso aqui é um negócio completaço, de uma complexidade muito maior do que parece. E aí eles promoveram isso aqui para justamente a galera conversar mais sobre esse mercado todo, sobre as possibilidades. E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo do ecossistema de ETFs, não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like para sempre estar ligado dessas novidades, tá? E não cair em pegadinhas também. Aqui tem um pouquinho só do cronograma do evento, tá? Obviamente eu não vou ficar aqui falando de cada palestra, né? Cada painel, né? Não chega nem a ser uma palestra, vai. Mas aqui, de forma bem geral, né? Eles falam um pouquinho sobre os ETFs aqui no Brasil, né? Essa questão da DEX está sendo criada aqui para o Brasil. É uma coisa muito nova, muito recente. Trazem aqui algumas ideias em relação a essas questões de como os ETFs funcionam lá fora versus como estão vindo no Brasil. Por exemplo, lá fora a gente tem mais ETFs do que ações na Bolsa Americana, né? E aqui no Brasil nem se compara, a gente não está nem perto do mercado começar a ser desenvolvido de forma relevante. A gente sabe que pouquíssima gente investe ainda. Eles trazem aqui um pouco desses paralelos. Depois eles falam sobre índices. Tá muito interessante como é que você cria um índice, como é que você fabrica um índice. Futuramente eu vou trazer alguém da DEX lá no ResultaCast. Acho que ainda não é a hora, deixar um pouco as coisas se estruturarem. Eles estão numa grande iniciada, né, de empreitada. Mas eu vou trazer uma galera, acho que da Futs, tá? Tem que só conferir certinho. Mas pessoal que fabrica índices, tá? Porque isso é uma coisa muito mais complexa do que parece. E é um assunto muito interessante que está totalmente ligado aqui a ETFs e também aos seus investimentos. Se você adota índices que são mais amplos, talvez você possa carregar por um prazo mais longo. Por índices assim mais concentrados, mais nichados, talvez de um único país, talvez de um único setor. Não é que é ruim, mas você assume um pouco mais de risco. Você tem que entender como aquele índice foi feito, as nuances dele, e talvez é uma coisa mais satélite, né? Enfim, muito legal. Eu trago isso aqui para o canal, a gente destrincha um pouco mais esse assunto dos índices, tá? Enfim, eles vão aqui produzir, enfim, vão fabricar os índices, eles também querem, isso aqui é um negócio, tá? Para você, vamos lá, né? A gente tem as grandes mais famosas aqui do mundo, né? Tem a FTSE, a S&P, quem mais? A Bloomberg faz também. Aqui no Brasil a gente tem a Teva, a própria B3 faz, FTSE também, enfim, algumas empresas são bem grandes e fazem índices. A DEX também vai fazer índices, por quê? Porque quando você cria um ETF, você precisa que ele seja linkado no índice. E o índice custa caro, tá? Isso não é de graça, ninguém trabalha de graça, tá? Então eles vão explicar como vão ajudar nesses lançamentos. E vocês veem que é um evento institucional, né? Não é para pessoa física isso aqui. Eles falam um pouquinho sobre o portal de notícias e educação que eles também querem fazer. Isso aqui é muito importante, tá? Uma coisa que ficou muito nítido para mim, e até explicando, né? A Resulta Capital, ela tem 3 grandes braços. Ela tem o braço educacional, que são os cursos. Ela tem o braço de research, que são as análises, as carteiras recomendadas. Também tem alguns cursos junto, mas enfim. E futuramente teremos consultoria, tá? Agora, qual que é a grande questão? Existe um buraco gigantesco de educação financeira relacionados a ETFs no Brasil. Então, dos assessores e consultores que estavam lá, vários sabiam o que era. Mas um monte de gente não sabia, tá? Não entendia, assim, o mínimo em relação a isso. Então aqui é uma forma deles, enfim, apoiarem o ecossistema nacional, também oferecendo, além das notícias, esses portais educacionais, tá? Cara, isso aqui é muito importante, porque não tem como você se beneficiar de verdade dos ETFs se você não entender minimamente eles, tá? Cara, e aqui vai do básico até o muito avançado, né? Eu, por exemplo, me considero alguém que entende um pouquinho mais do que a média em relação a ETFs. Claro, a média não entende nada. Mas das pessoas que estavam lá, cara, tinha gente que entendia muito mais do que eu, né? Vou mostrar aqui as fotos daqui a pouco, mas pô, os caras criaram a própria gestora, trabalham para gestora, né? Tem a operação dos índices, market maker, enfim. Mas como pessoa física, como investidor, você precisa entender um pouquinho para se beneficiar, enfim, digamos de forma geral, ali do ecossistema, enfim, né, do produto, né? Eles vão trazer também uma certificação de ETFs, que eles vão pegar
uma parceria aqui com a galera lá do exterior, né? Esse aqui é o Nate, ele tem um podcast, ele tem um instituto aqui de ETFs lá do exterior, e ele criou uma certificação de ETFs lá dos Estados Unidos, tá? Então eles vão trazer aqui um formato parecido para o Brasil, de novo, né? Uma coisa muito mais institucional, né? Para quem trabalha no mercado, não é muito para pessoa física, mas é uma forma de você validar que as pessoas conhecem um pouco mais, enfim. E aí eles terminam aqui falando sobre a distribuição geral dos ETFs, né, como os consultores e assessores podem utilizar isso para ajudar os clientes, falam um pouco sobre marketing em relação a ETFs, promoções, né, parcerias com a DEX, assim por diante. E é basicamente isso, tá? Aqui vão brevemente aqui algumas fotos. Ó, isso aqui é legal, né? Fiz até o vídeo curto, né? Para quem assistiu ali, tem um shorts disso, perguntando se a galera entende de ETF. Cara, esses caras aqui tudo entendem um monte de ETF, tá? Aqui, ó. Tava no vídeo eu falei brincando, né? Será que os caras entendem? É óbvio que os caras entendem. Então, ó, Renato da Buena Vista tá aqui no cantinho, né? Buena Vista também ligado ao grupo Dex. Aqui tá o Anderson, né? O Anderson também veio aqui no ResultaCast. O próprio Bruno aqui da Galápagos também já apareceu aqui, né? O cara que disse 1 trilhão de reais até 2030, né? Legal. Aqui tá o Flávio também, o Flávio Vegas lá da Global X. Tá o Danilo da Investo. Danilo que faz os PDFs lá da Investo, sempre muito bom, né? Sempre elogio quando eu vejo ele. Ajuda muito. E aqui tá o Nate lá do exterior, né? Enfim, não apareceu no ResultaCast ainda, né? Quem sabe. Então, uma galera que manja bastante e faz as coisas aí de forma diferenciada e ajuda muito o ecossistema do Brasil, tá? Eu falo deles e também de tantos outros, galera, porque os ETFs serem mais adotados e para os investidores realmente se beneficiarem mais, o ecossistema brasileiro precisa crescer e precisa se desenvolver, tá? Inclusive com concorrências. Eu vou citar aqui brevemente aqui, né, o exemplo da Dex, né? Dex, cara, claro que os caras estão ali, é uma empresa, os caras querem, enfim, ganhar espaço no Brasil e tal, enfim. Mas o que é legal é que a gente vai começar a ter bastante concorrência para coisas que não eram muito comuns, tá? Exemplo, os índices, né? Quem cria índice? A gente tem a Teva aqui no Brasil, que faz um trabalho muito interessante também, muito bom. Eu não conheço os caras específicos lá, enfim, quem sabe a gente se tromba, né? Aparece aí no ResultaCast também, mas não é uma empresa tão grande quanto a S&P, por exemplo, né? Cara, a S&P é muito grande, enfim. Então, um novo player de índices entrando no Brasil, a própria B3 também, que também cria índices, cara, isso é concorrência, isso vai baratear um pouco o custo, vai desenvolver o mercado, a galera aqui vai concorrer cada vez mais para, enfim, oferecer coisas melhores a custos mais baixos, tá? Inclusive esses caras aqui, né? Todos eles são ligados aqui a alguma gestora, alguma empresa bem ligada a isso. A concorrência, ela sempre tá ali pro pessoal oferecer produtos mais baratos, tá? Aqui vão só algumas fotos, como é que foi lá na Arena B3, então, para quem não viu os outros vídeos de quando eu fui lá, ou se alguém já foi lá, sabe como é que é, né? Bem legal, tem, enfim, como se fosse uma arena mesmo, né? A galera fica no centro, discutindo aqui ideias, né? Muita coisa em inglês, então, para você que ainda não acredita que falar inglês é importante, não sei se tem gente que ainda não acredita, mas é bem importante, tá? Tem que falar inglês para qualquer coisa na vida. E aí eles trazem aqui, tirei umas fotos dos painéis, enfim, que a galera ficou discutindo, né? Aqui, ó, indexação, né? Como é que cria índices, depois a certificação lá de ETFs que eu comentei aqui, né? Uma foto com a galera no meio, aqui algumas lições em relação a aquilo que, enfim, no exterior foi bom e aqui no Brasil vamos tentar adaptar e melhorar e assim por diante. Então, de forma geral, eu fiquei bem feliz de ter ido lá, né? E aqui vão algumas percepções minhas em relação a tudo isso, né? Primeiro, obviamente, é um evento produzido para lançar a Dex, é uma empresa, ela quer ganhar espaço no Brasil, ela quer ganhar espaço na mídia, ela quer ser falada, ela quer vender os produtos dela, né? Quem não quer? Logo mais eu falo dos meus. Mas aqui eu acho que tem um ponto muito positivo e acho que tem todo o mérito do mundo. Tem um pessoal ali da Dex, pessoal da Buena Vista, que também é meio ligado a eles, a lançar isso no Brasil, tá? Isso desenvolve demais o ecossistema brasileiro, isso traz concorrência, isso gera uma certa fricção positiva aí no mercado para termos mais produtos a custos menores e também com uma qualidade cada vez maior, tá? Então isso é excelente na minha opinião. A gente ainda vive um momento bem tranquilo no mercado de ETFs brasileiro. O pessoal falou bastante disso lá. A maioria das gestoras, assim, tem uma ótima relação, tá? O pessoal é quase amigo. O pessoal até se ajuda para fazer o mercado se desenvolver, porque todo mundo quer crescer de forma, enfim, né, o mais rápido possível, mas eles sabem que ninguém vai ganhar todo o mercado, né? Todo mundo vai meio que crescer junto, né? Essa é a grande sacada. E aí vão aquelas perguntas, né, para você que ficou até o final, enfim, né? Pô, será que tem uma bolha, Anthony? Será que tem uma bolha de ETFs vindo pro Brasil? Cara, a resposta é um sonoro não, tá? O que que acontece? Quando eu não entendia muito de mercado, eu até talvez diria que, pode ser, tem que tomar cuidado e tal.
Mas aqui é um pouco diferente em relação a fundos multimercado, em relação a fundos imobiliários, né, FIAGROS no geral, né, enfim, FDICs, esses tipos de produto que não são indexados e que não estão muitas vezes ali na bolsa, enfim, né, você também pode criar, enfim, faça lá o seu, seja feliz, mas eles não são, eles têm uma distribuição um pouco mais complicada, né? Hoje em dia, se você abre um fundo, tem uma gestora minimamente famosa, né? Abre um fundo, você liga para 12, 13 escritórios, eles vendem tudo para você. As cotas, cara, a galera desova fácil, fácil, tá? Eu já trabalhei em corretora, não como assessor, eu sei que é de boa de vender e também pelos contatos lá que o pessoal fala né, dos eventos aqui, né? Agora, o ETF, não existe uma bolha de ETFs, tá? Lá nos Estados Unidos, eles já têm mais de 6 mil ETFs lançados, são mais do que empresas da Bolsa de Valores do mercado americano, que é o mercado mais desenvolvido do mundo, né? Para quem não sabe. Eu concordo que existe um excesso. Tá? Eu concordo que existe um excesso, eu concordo que isso é um produto, eu concordo que todo mundo vai querer tentar vender e tá tudo bem, esse é o jogo, né? Don't hate the player, hate the game. Agora, isso é uma bolha? Não é, tá? Não muda nada. Se você criar um montão de ETFs, não quer dizer que o mercado vai subir mais ou cair mais por causa disso, tá? Existe ali uma facilidade das pessoas investirem em alguns temas pelo ETF, existe. Mas isso não vai mover drasticamente o preço só porque criaram ETFs. As pessoas precisam comprar eles. Criar por criar não muda nada. E aqui vai o primeiro aviso, né? Primeiro cuidado, eu diria. Cara, a primeira coisa, mais ETFs no Brasil ou nos Estados Unidos não quer dizer que são mais produtos bons. Quer dizer que você tem que ter uma habilidade ainda maior em filtrar as opções que mais bem te atendem, adequadas ao teu perfil de risco, objetivo, custos, liquidez e assim por diante. Então, cara, eu sou super fã de ETF, eu falo com uma série aqui de profissionais do mercado, vocês viram. Cara, cada vez que eu vou lá eu conheço mais gente, fico muito feliz. Mas vários dos produtos que essas gestoras, né, falando de forma geral e genérica, eles lançam, não é para todo mundo. É para públicos específicos, pessoas específicas, mentalidades específicas e conhecimentos específicos. Nem tudo é para todo mundo. Então, quanto mais ETF a gente tem, maior a sua capacidade de filtragem e escolha precisa ser. Claro, você não precisa ser um profissional que trabalha no mercado e precisa analisar todos os ETF, claro que não. Mas você precisa saber, poxa, esse é nisso, esse investe naquilo, esse funciona assim, esse funciona assado. Senão, a chance de você comprar alguma coisa ruim para o seu objetivo e perfil de risco é muito grande, tá? E tem vários ETFs que são bons, mas que são para quase ninguém, tá? Isso é fato. E depois, eu diria que é sempre importante tomar cuidado. Se você ficou até aqui, acho que você provavelmente investe sozinho, mas não tem problema. Se você é atendido por alguém, algum consultor, algum assessor, né, enfim, algum banco, corretora, é sempre importante ficar ligado para ver o que essas pessoas oferecem, quanto elas estão sendo remuneradas, né? Acho que justo, todo mundo tem que ganhar alguma coisa por um serviço, mas ficar esperto, porque o ETF muitas vezes paga muito pouco, tá? Então, os outros produtos que, enfim, lhes são recomendados, alguns deles têm comissões grandes, tem que ficar esperto com isso. E fora isso, se o profissional que está te atendendo, ele entende efetivamente sobre ETFs. Porque assim, eu concordo que para alguns perfis e para algumas pessoas muito específicas, que são a exceção da exceção, os ETFs, cara, talvez eles não sejam a melhor escolha. Tá? Eu concordo. Mas são pouquíssimos, cara. Pouquíssimos, pouquíssimos. Ou seja, se alguém que te atende está lhe oferecendo outra coisa, ela precisa te provar que aquela outra coisa é melhor para o seu perfil objetivo. E ela precisa de fato entender os ETFs. E aqui que vai o grande alerta, tá? A maioria do mercado financeiro não sabe o que é ETF. A maioria não sabe várias coisas. E, cara, cada um tem a sua jornada, né? Mas para você que está sendo atendido por alguém, fica esperto para ver o que essa pessoa de fato ela entende. Ela só é uma boa vendedora ou ela de fato entende sobre mercado, riscos, objetivos, tempo e assim por diante. Para quem entendeu, enfim, né, um bom entendedor meia palavra basta. Para quem não entendeu, enfim, bote nos comentários que eu tento explicar melhor, né? Mas é um cuidado que você precisa ter, tá? E por fim, claro, para você não ficar aí exposto a comprar ETFs ruins, não ficar dependendo de assessoria cara, não ficar escolhendo as questões erradas e construir o seu plano, claro, de longo prazo para aposentadoria. A gente tem aqui a Central Resulta Capital, está com promoção aqui, os 20% de desconto do nosso aniversário de um aninho, para você ter todo, enfim, né, toda a sequência necessária para fazer bons investimentos e investir certo, tá? Desde planejamento, entendendo aí a linha da vida, quanto você pretende se aposentar, o quanto pode receber de dividendos, o quanto pode sacar manualmente, enfim, construir o seu plano, vai entender de fato como é que os ETFs funcionam, como você pode se beneficiar deles do jeito certo, analisando eles de forma tranquila, para não comprar os errados, vai montar a sua estratégia,
Aqui as carteiras agora elas vêm todas juntas, tá? A gente traz ali as carteiras tanto para quem busca crescimento quanto quem busca renda passiva. Cara, a gente tem agora aqui, ó, a central mudou bastante, tá? Ó, agora a gente tem carteiras internacionais, as brasileira, a americana e a irlandesa, e também para quem busca renda a gente tem a brasileira e americana, tá? Você sempre recebe uma por fase de vida aqui no crescimento e ou então, né, uma de cada na renda passiva, porque se você já está em usufruto, tá? Então você sempre tem aqui carteira de acumulação, de transição, de usufruto para você fazer aqui todas as transições entre fases, todos os conhecimentos. Isso aqui tá tudo na central, tá? Você realmente recebe junto. Tem ali as análises recorrentes de mercado, tem um monte de coisa. Se você tem interesse, acessa ali na descrição as informações todas, ou se precisar, manda um WhatsApp e a gente tira a sua dúvida, tá certo? Se você ainda não investe em ETFs, quer conhecer um pouco mais disso, deixa aqui recomendado esse vídeo para você, agora em 2026, conseguir investir através de ETFs, ficar um pouco mais esperto no mercado, claro. Muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre sempre que investir certo resulta capital.